Quero falar agora sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares decidiu colocar um ponto final nas especulações envolvendo Aboubakar. Contei para vocês no início dessa semana que conversei com o representante do atacante camaronês em território brasileiro. Marcos Leite me assegurou que o Aboubakar topa fechar com o São Paulo para receber um salário livre de impostos de R$900 mil por mês. Mesmo tendo reduzido o seu salário, o Aboubakar está descartado. O presidente Júlio Casares me disse o seguinte, abre aspas, não temos nenhuma chance. O torcedor não pode se enganar, porque não tem essa de o cara vir de graça. Temos que pagar luva, o salário e a intermediação. O São Paulo considerou o pacote muito alto e desistiu da contratação do camaronês. Para mim, a melhor opção entre os jogadores desempregados. Vale a lembrança de que, como desde terça-feira da semana passada, a janela por aqui está fechada, apenas jogadores livres, desempregados, podem ainda ser inscritos e o São Paulo procura ou procurava de forma emergencial um centroavante. Coloquei no passado porque o próprio presidente Júlio Casares já dá como praticamente certa a não vinda de um camisa 9. Abre aspas para ele, 90% de chances de não contratarmos ninguém. É que o futebol às vezes oferece um fato novo, como foi o Marcos Leonardo. De repente, ele quis vir para cá. Infelizmente não deu certo. Mas agora não dá para dizer que vamos contratar. Vamos contar com o elenco que temos. O presidente Júlio Casares também me respondeu sobre as vendas de atletas. Foram 4 já efetivas, além da do Ângelo, que se muda para o Strasbourg assim que completar 18 anos. Ao longo da temporada, o São Paulo vendeu o William Gomes, o Henrique Carmo, o Matheus Alves e o Lucas Ferreira. O presidente me disse o seguinte, abre aspas, não podemos mais experimentar déficits no São Paulo. O clube vive um momento de recuperação financeira e necessita de vendas. É difícil, mas precisamos vender jogadores. Estive com os pais do atleta, do Henrique Carmo, e também com seus empresários e todos deixaram bem claro que queriam que o jogador fosse embora. E a proposta foi a única que a gente recebeu. Para completar, o Casares explica, o São Paulo não pode mais apostar em campeonatos para vender, para ver e depois vender. E ele cita o caso do Beraldo. O São Paulo insistiu na permanência do Beraldo, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil e o manteve e conseguiu depois uma venda boa. Mas ele lembra que Pablo Maia e Rodrigo Nestor, por conta da perspectiva de títulos, eles acabaram ficando, as propostas que chegaram foram recusadas e o São Paulo nunca mais conseguiu fazer dinheiro com a dupla de volantes. Quero falar agora sobre o São Paulo que avançou na renovação de contrato de Rodriguinho. Um dos jogadores que mais cresceram de produção depois da troca no comando técnico, a saída de Luiz Zubeldia e a chegada do Hernan Crespo. Com o Zubeldia, o Rodriguinho praticamente não jogava, mas com o Hernan Crespo, o Rodriguinho passou a ter um papel importante. Até por isso a renovação de contrato se tornou algo extremamente justo. Seu vínculo se encerra em dezembro do ano que vem e o Rodriguinho ganha hoje R$45 mil, o que faz com que a multa rescisória dele no Brasil seja de R$90 milhões. O São Paulo vai prorrogar esse contrato pelo menos até 2028 com um belo reajuste salarial compatível a de um atleta que tem jogado com frequência. Só para lembrar que nas últimas 4 partidas ele chegou a ser titular em 3 delas, em duelos contra Cruzeiro, Atlético Nacional da Colômbia, jogo de Libertadores da América e também contra o Sport. Queria deixar uma pergunta para você, torcedor são paulino. Rodriguinho tem que tamanho? Qual o potencial desse jogador? Você acredita que ele pode se tornar titular absoluto e peça importante do São Paulo? Acha que ele garantirá uma grande venda no futuro? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Bora de informação sobre o São Paulo. Tricolor fechou o mês de agosto com superávit. E o vazamento dessa notícia veio logo depois da péssima informação a respeito da venda de Henrique Carmo para o CSKA da Rússia, operação de apenas US$6 milhões. Para tentar minimizar essa informação, o São Paulo deu a notícia de que conseguiu fechar agosto com um lucro de R$4.200.000. Por superávit, entenda que o clube arrecadou R$4.200.000 a mais do que aquilo que foi gasto. Número importante, mas com uma observação absolutamente decisiva. A previsão na projeção orçamentária do São Paulo era de um lucro para esse período de agosto de R$55.600.000. Confesso não ter entendido o que fez o São Paulo imaginar um faturamento tão grande para o 8º mês do ano. De qualquer forma, esse lucro de R$4.200.000 tem a ver com a venda do Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk, operação de €10 milhões ou R$63 milhões. O São Paulo ficou com €8 milhões ou R$50.400.000.
Importante registrar também que a venda do Henrique para o CSKA, que vai garantir 32 milhões e meio de reais, não entrou, obviamente, no mês de agosto, vai fazer referência ao mês de setembro, que está no seu primeiro terço. São Paulo descarta novas vendas, a possibilidade de transferência do Pablo Maia foi rejeitada pelos dirigentes do São Paulo, mesmo sem proposta. Existia uma especulação vinda da Europa de que ele poderia se mudar para a Arábia Saudita. Quero fechar o vídeo para falar sobre Casemiro, volante titular absoluto da seleção brasileira e um dos mais importantes da posição no planeta. Será que o Casemiro pode voltar a jogar no Brasil em 2026? Seu contrato com o Manchester United se encerra em junho do ano que vem. E já há sites no Brasil publicando que Palmeiras e Flamengo estão de olho no volante. A afirmação dessa matéria, publicada no sábado, dá conta de que em algum momento o Palmeiras e o Flamengo quiseram entender as condições do Casemiro. Por agora é impossível imaginar que ele saia do Manchester United. No clube inglês ele é dono de um dos maiores salários da Premier League, cerca de 11 milhões de reais por ano, um salário gigante. Mas é natural que depois desse contrato o Casemiro deixe o Manchester United e aí os próximos passos serão escolhidos depois da Copa do Mundo da temporada que vem. Existe uma possibilidade de um namoro antigo, de o Casemiro jogar na Arábia Saudita com cifras inclusive maiores do que as atuais. No Brasil ele sabe que vai precisar reduzir consideravelmente seus ganhos, mas levando em consideração que se trata de um cara de 33 anos e com enorme capacidade financeira por todos os salários que recebeu desde que deixou o São Paulo, acho que não seria nenhum absurdo se ele abrisse mão de um pouco de grana a partir do fim do contrato com o United. Só incluiria numa possível vinda ao Brasil o São Paulo. Casemiro sempre se mostrou muito grato ao tricolor, que foi o clube que o revelou. Então, além de Palmeiras e Flamengo, que já teriam sondado o atleta, acho que vale a pena colocar o São Paulo também como uma das alternativas se o Casemiro, no ano que vem, depois da Copa do Mundo, decidir vir atuar por aqui. E você, o que pensa sobre Casemiro? A minha opinião, por aqui no futebol brasileiro, ele sobraria. Seria certamente um dos melhores, se não o melhor jogador da posição. Você concorda, discorda, já usa espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Quero te falar agora sobre Rafael Tolói, novo zagueiro do São Paulo. A apresentação aconteceu nesta terça-feira e o Tolói já começou se colocando à disposição para a partida do próximo domingo, válida pelo Campeonato Brasileiro. Vai vestir a camisa 2 e se disse muito contente com o retorno ao time onde ele já brilhou. Abre aspas para o Tolói: o São Paulo é imenso. Já foi especial para mim chegar e assistir a um jogo da Libertadores com o estádio lotado, revivendo as boas lembranças que tive. Não vejo a hora de poder estar em campo para ajudar meus companheiros. Tolói ainda foi perguntado sobre a Atalanta. Foram 10 anos incríveis por lá, mas sentia que era o momento de uma mudança. Tive conversas com alguns clubes brasileiros e de fora, mas a partir do momento em que o São Paulo me procurou, tive a motivação para fechar com o tricolor. Só para arrematar em relação ao São Paulo, negociação do Henrique com o CSKA está fechada. O São Paulo vai faturar 6 milhões de dólares e promete não vender mais jogadores até o fim da temporada. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.